ao nosso encontro de História. Nós estamos falando agora da segunda apostila de vocês. Isso é muito bacana, estou bem animada, espero que vocês também estejam. Já pega a sua apostila, algumas coisas importantes. Além da sua apostila, você vai precisar de um marca-texto nessa aula. Aí eu quero que vocês abram aí já na página 97. Cheirinho de apostila nova, hein, gente? Gostoso! E o título da nossa aula é A Primeira República do Brasil. Que será que significa república? Ei, sabe aí o que é? Nós estamos falando de um período muito importante para o Brasil. Esse período vem depois do período que nós falamos na nossa última aula. O que significa isso, professora? Lembra que a gente falou do Dom Pedro II e que várias pessoas, vários grupos queriam que ele saísse. Então, lembraram da aula passada? Quem são esses grupos? Lembram? Cafeicultores, militares, a classe média, os trabalhadores urbanos, até mesmo as mulheres queriam que ele saísse desse poder. Tá lembrado o assunto da aula? Espero que sim, hein, gente? Já pegue então a sua apostila na página 27, seu marca-texto deixa aí do ladinho da sua mesa e vamos começar. Como vimos, certos grupos sociais estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II e com a monarquia. Por isso defendiam que o sistema de governo republicano seria o melhor para o país. Nessa aula a gente vai aprender o que é proclamação da república. Olha aí, gente, tem uma palavra em vermelho que está escrito proclamação. O que será que é proclamar? É decretar oficialmente, publicamente, o início de algo. Isso é proclamar. Então, a partir de agora, o Brasil está proclamado república. Professora, mas o que é república? Olha aí, gente. República a gente pode simplesmente pegar e separar. Me sobrará o re, que seria o res, e o pública. Res vem de interesse, de coisa, e público vem de público. Só que a gente pode colocar, como está no quadradinho laranja aí, que é um governo que deve representar os interesses públicos. Ou seja, gente, o interesse do povo. Mas dá uma parada aí. Nós temos aí uma figura importante. Dê uma boa olhada nessa figura que está na página 97. Tem uma mulher na frente, uma pessoa em cima de um cavalo, parecendo um oficial do exército, e alguém encurvado entregando a coroa. Se você não está entendendo o que significa isso, essa imagem foi feita também por aquela revista que a gente falou semana passada. Qual revista, professora? A Ilustrada. Lembre que eles eram republicanos. Então, quem é essa mulher tão bonita que está aí à frente? Ela é a liberdade. Quem é essa pessoa que está aí encurvada? Essa pessoa está entregando a monarquia ao povo. Presta atenção, hein? E lá atrás, quem é que está em cima do cavalo? É um militar. Marechal Deodoro da Fonseca. Olha quando foi feita essa imagem. 16 de novembro de 1889. O que está acontecendo? Lembra que no dia 15 de novembro de 1889 se proclamou a República do Brasil e no Brasil. Como você imagina que aconteceu essa proclamação? Está ali, gente. Será que foi pacífico? Será que teve guerra? Será que todos os brasileiros que estavam tão ansiosos pela República foram ouvidos? Esse é o assunto dessa aula e das próximas. Então continua comigo aí. Agora é a hora do marca-texto, hein? Quando a tia falar marca-texto, você vai marcar até onde eu quiser. Vamos lá. No Brasil, o movimento que levou à proclamação da República contou com a participação direta de apenas alguns grupos sociais. Agora pode grifar. Muitos deles ligados aos interesses particulares das elites. Quem são a elite? É um grupo que está privilegiado, gente. Ele é rico, ele é estudado, ele tem poder na sociedade. Grifou até a elite? Vamos continuar. Grifa aí. A grande maioria da população parou de grifar. Mesmo aqueles que participaram dos diferentes grupos que defendiam a fim da monarquia, grifa de novo. Ficou afastada do processo. O que é isso, pessoal?
Nós falamos a aula passada que vários grupos estavam procurando e queriam e ansiavam pelo fim da monarquia, que era um rei só, e pelo início da república, que era o presidente da república. Mas o que a gente viu de verdade é que eles ficaram totalmente isolados, porque quem participou foi a elite, e você já vai entender. Vários grupos participaram do movimento republicano. Grifa agora, mas foram os militares liderados pelo, grifa aí, Marechal Deodoro da Fonseca, até aí, e que no dia 15 de novembro de 1889 ocuparam o quartel-general do Rio e proclamaram a República. Esses quadradinhos amarelos, o primeiro fala que não eram todos os grupos que queriam o fim da monarquia. Ainda existiam pessoas que apoiavam o rei, inclusive a princesa Isabel, que foi aquela que aboliu a escravidão do Brasil. E o outro quadradinho amarelo, vocês vão falar sobre quais são os grupos que apoiavam o fim da monarquia. Lembra que eu já falei no começo agora mesmo? Quem eram, gente? Militares, cafeicultores, camadas médias urbanas, parte dos trabalhadores urbanos. De novo, mas eles participaram? Vocês acabaram de grifar. Vamos para a próxima? Foram também os militares que entregaram uma carta, grifa agora, ao imperador Dom Pedro II, avisando que ele deveria deixar o Brasil. Olha a imagem aí, gente, como que era essa carta, como foi a entrega dessa carta. Preste atenção o que a professora está falando. O que você está falando, professora? Você já começa a entender que não teve guerras para que Dom Pedro fosse embora. Nós estamos falando de um movimento pacífico. Os militares tomaram, mas apenas entregaram uma carta. Não teve tantas guerras como a gente está vendo nas imagens aí. Falando em imagem, vamos para a página 99 aí comigo, tá, gente? A obra A Proclamação da República de Benedito Calixto foi produzida em 1893. Presta atenção. 1893. A proclamação é 1889. Ela é uma das diversas representações existentes sobre o tema. Você tem que entender que muitas imagens sobre a independência do Brasil, sobre a proclamação da República, são imagens que são, na verdade, as pessoas compram e encomendam para exaltar algum feito histórico. Nem sempre as imagens são na data precisa do fato. Guarda isso, principalmente quando vocês forem para o 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Preste atenção. Vamos fazer os exercícios? Lembrando que eu vou explicar agora e você já pode fazer para a semana que vem, não. Exatamente, para a semana que vem, isso mesmo, a gente poder passar todo o gabarito para vocês. Primeiro, quantos anos se passaram entre a proclamação da República no Brasil e a produção da obra? Acabei de falar. Proclamação, 1889. A obra, 1893. Faz as continhas aí e você vai escrever. Foram precisos quantos anos? 2. A pintura pode ser interpretada como um documento histórico? O que você acha? Se sim, que tipo de documento? É um documento que não é escrito. Olha a dica. 3. Observe atentamente a pintura e responda. As pessoas representadas por Benedito Calixto são civis ou militares? Olha bem aí. Aponte elementos da pintura que justificam a sua resposta. Presta atenção no que eles estão vestindo, como eles estão se portando, o que tem nas mãos deles. B. O que isso revela sobre a participação popular no ato da proclamação? Você está vendo mais alguém no povo aí? Olha aí, você acabou de grifar no texto. Quem foi quem participou de fato da proclamação? 4. Faça o que se pede. Descreva a cena retratada por Benedito. Então agora é de vocês prestarem atenção, descrever o que está acontecendo aqui para mim, o que tem nessa imagem e tudo mais. B. Essa cena parece representar uma situação rotineira ou um acontecimento especial? Olha aí, gente. Será que isso aqui acontece sempre ou isso aqui é especial? Aponte elementos da pintura que justifiquem a sua resposta. Presta atenção. Será que isso sempre acontecia ou foi um fato marcante? Sim. Se você tivesse como fonte a informação sobre a proclamação da República apenas da obra, como você descreveria? Lembra? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Se a gente olhar só para essa obra, nós achamos que a proclamação da República foi feita em meio a conflitos, guerras. Mas foi isso que aconteceu?
Responda essa questão aí, viu, gente? E aí, nós vamos parar por aqui, porém, eu vou deixar para vocês a tarefa de casa apenas a número 1. Então, você pode ir lá na página 110 e fazer ali comigo. Leia o trecho do jornal Gazeta da Tarde, publicado em 15 de novembro de 1889. Olha lá, esse jornal é do dia. E observe as duas bandeiras em seguida e faça o que se pede. Preste atenção aí, tá, gente? Você precisa fazer as contas na letra A, quantos anos foi redigida. Hoje, esse ano nós estamos em 2020, faz 2020 aí menos 1889 e responde a questão A. B, de acordo com o texto, o que se esperava desse novo regime? Tudo interpretação, vocês conseguem. C, observe a bandeira 1 e a bandeira 2 e anote seu caderno qual é do Império e qual é da República. Dica, hoje nós somos República, antes éramos Império. Qual é a bandeira que você conhece hoje? É a número 1 ou a número 2? Letra D, compare as bandeiras e anote o que elas têm de semelhantes e diferenças. Olha tudo, gente. A cor, olha que tem uma, que tem na outra. Por exemplo, tem estrelas e a outra... Ih, tô falando demais. E, por que o Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro? Agora você tem que pesquisar, tá, gente? Dica, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas logo que eles assumiram o governo, uma das primeiras coisas foi mudar a bandeira do Brasil. É isso aí, então você tem a atividade que eu expliquei e a tarefa de casa número 1 para fazer. E nós nos vemos no nosso próximo encontro de história para a gente concluir o módulo 5. Obrigada, até mais e é isso aí.